Olá, pessoal, estamos aqui para mais um videocast. Novamente, Mestre Gualberto conosco. Gratidão, mestre, por mais essa oportunidade. Mestre, hoje eu vou ler um trecho do livro do Joel Goldsmith chamado O Coração do Misticismo. Nesse livro, nesse trecho que eu vou ler, fala o seguinte: alcançando o sentimento consciente da presença, a garantia de bem-estar ou o clique que anuncia Deus em ação. Você alcançou uma atmosfera do Cristo e cumpre a coisa que foi designada e aperfeiçoará o que me cabe. Sobre a ação, mestre, o mestre pode falar para nós o que é essa real ação, essa ação de Deus? Esta ação, esta ação de Deus é a ação presente quando o eu não está. Quando não há mais o sentido de alguém presente, sendo naturalmente aquele que está diretamente envolvido no papel de experimentador, no papel de autor das ações. Vejam como isso precisa ser compreendido. Nossas ações são ações que podem estar centradas no eu, ou podem ser ações livres deste centro, que é o eu. Há dois tipos de ações, Gilson. A primeira ação é a ação que nós conhecemos. Então vamos falar sobre essa ação, até porque é essa qualidade de ação que nós precisamos investigar. É bem interessante essa ideia em nós, porque é só uma ideia, que tenta explicar a ação divina, que tenta explicar a ação de Deus. E isso é algo completamente absurdo. Tudo que podemos fazer e precisamos fazer é investigar aquilo que representa nossas ações, que são as ações neste eu, neste ego, nesta pessoa. Então, há dois tipos de ação. A primeira é uma ação da qual não podemos falar sobre ela, até que antes tenhamos uma compreensão do que é esta ação do eu, da pessoa, que é a ação do ego. Então, esta ação divina, podemos ter uma aproximação disso. Mas primeiro temos que limpar o terreno, descobrir o que é esse eu, esse mim, essa pessoa em ação, essa pessoa em operação. Nossa ação, ela nasce de uma experiência, sempre do passado. Nós gostamos de exemplificar isso, para ficar mais fácil para todos nós. Falar é uma ação. É uma ação que nasce de uma experiência. Toda fala nossa nasce de um fundo de conhecimento, memória, que é lembrança, que tem por base uma experiência passada. Então, a linguagem que nós aqui usamos, ela é reconhecida quando ela é ouvida, em razão da memória, da experiência, da lembrança. Então, a nossa ação, por exemplo, agora aqui, a ação de falar, e essa ação de ouvir, a vida é esse movimento de ação. Isso requer experiência. Então, a ação, como nós a conhecemos, é o resultado do passado, daquilo que foi adquirido. Então, há dois tipos de ação, vou repetir mais uma vez. Uma ação de qualidade completamente estranha a esse modelo de ação, que é o segundo tipo de ação, que é a ação conhecida de todos nós. Então, essa ação conhecida de todos nós é a ação que tem por princípio conhecimento, a lembrança, o passado. Essa ação em nós
é uma ação que, nesse instante, ela acontece de uma forma muito simples, muito natural. Mas fora esta ação natural, mas ainda ligado a esse fundo de conhecimento, memória, lembrança e experiência, nós temos a ação do eu, a ação do ego. Não é uma ação de simplesmente falar, aprontar um prato ou escrever uma carta, levar a criança para o colégio. Aqui estamos falando de uma ação centrada no eu, na pessoa. A ação da pessoa é a ação de separação, de divisão. Uma ação que produz em nossas relações, em nosso mundo, em nossa vida, confusão, problemas. Eu não gosto de você, ou eu gosto de você. Nós não nos damos bem. Eu não vou com aquela pessoa. Ela não gosta de mim. Eu não quero nada com fulano, porque ele age assim, ele não me aceita, ele não me compreende, ele não me reconhece. Eu tenho um sério problema com a minha esposa, ou com o meu marido, ou com meus filhos, ou com o meu chefe. Tudo isso está acontecendo em razão da ação no eu, da ação no ego. Essa não é mais uma ação simples, prática, objetiva, como levar a criança para o colégio, como dirigir o seu carro, ou abrir o seu computador e acessar o e-mail. Essa já é uma ação conflituosa, que é a ação deste senso de divisão, de separação e, portanto, de sofrimento. Nossas ações centradas no ego, nós conhecemos muito bem. O sofrimento acontece, a disputa acontece, a inveja está presente em nossas relações. A posse está presente em nossas relações, o controle, a dependência emocional, a vaidade, o orgulho, a arrogância, a violência, a agressão verbal, a agressão física, tudo isso está presente entre nós. Então, quem nós somos nesta ação, o eu, o ego, esse sentido de pessoa, de identidade separada, com um centro particular, com seus próprios desejos, interesses, objetivos, propósitos e medos. Então, esta ação é a ação ilusória do eu, é a ação ilusória do ego. Veja, dizemos que é uma ação ilusória, mas na realidade é uma ação ilusória, muito objetiva, com um propósito muito bem específico e produzindo um resultado nada ilusório. O sentido de uma identidade presente, que é o eu, o ego, esse sentido de identidade ilusória presente, esse eu, esse ego, é o sentido ilusório de identidade. Mas, apesar de ilusório, ele existe dentro desta realidade, que é a realidade deste sonho de mundo, deste sonho de separação, deste sonho de relação com o outro, deste sonho de uma identidade que se vê presente sendo agressiva, violenta, possessiva, ambiciosa. Sim, nós temos no ego alguns momentos de
prazer, de alegria, de afeição, de carinho, de cuidado com o outro, mas nada disso representa a verdade do amor. O amor é algo que está fora desse modelo, desse assim chamado amor em nossas relações. Essas relações são relações do ego, do eu, são relações dentro desse sentido ilusório de identidade presente, mas de uma certa forma, paradoxalmente, isso é muito verdadeiro. No entanto, não há verdade nenhuma nisso. Isso existe. Quando olhamos para o mundo, nós percebemos a confusão dessas ações. E por que tudo isso ocorre, Gilson? Porque a vida, ela representa um momento novo, sempre um momento novo. Só que estamos entrando nesse sentido do ego, do eu presente, estamos entrando em contato com a vida nesse momento novo, com o passado, desta representação do eu, desta representação do ego, que está em sofrimento, que está em contradição, que está em conflito há milênios. Então, o nosso fundo psicológico de ser alguém é o resultado de um condicionamento de cultura humana que está em confusão, em sofrimento, que está vivendo nesta condição desse passado há milênios, desse psicológico passado, nesse tempo psicológico, que é o tempo do eu. Estamos em contato com esse momento presente, tentando ajustar aquilo que aqui está presente com esse fundo. Um exemplo disso que sempre temos dado é essa questão desta ilusão de acreditar que sei quem é o outro, porque tenho a ilusão de que sei quem eu sou. Então, acho que conheço a esposa, que conheço o marido, que conheço o chefe, que conheço os filhos. Acho que conheço a mim mesmo. Com base nessa ilusão, o nosso contato com o outro, que é sempre novo, nós estamos sempre neste ego diante de um contato de passado, de reconhecimento de imagem, de reconhecimento de memória. Então, o ego está envolvido nesta relação com o outro. Ele se vê separado e tendo do outro uma ideia sobre quem o outro é, uma crença. Então, o contato com o momento presente é o contato com algo novo. Mas o elemento que trazemos para esse contato é um elemento velho, que é o ego, o eu. Então, o que é esta ação divina? É a ação livre desse ego. Podemos tomar ciência disso, mas não há como descrever isso em palavras. O que podemos dizer sobre isso é que quando isso está presente, o conflito não está mais, a inveja não está mais, o ciúme não está mais, o peso da divergência, da contradição, da disputa, do conflito de opiniões não está mais. E assim por diante. Então, é algo novo surgindo, quando o momento presente é visto a partir de uma ação de uma outra ordem, de uma outra qualidade, que é a ação livre do ego. Então, nós temos essa ação no ego e temos a possibilidade de uma ação livre do ego. O nosso trabalho aqui consiste em tomarmos ciência da ilusão desse ego e nos desfazermos desta identidade ilusória presente. Então, uma ação real surge, que não é mais a ação de alguém, é a ação do mistério, do desconhecido, é a verdadeira ação da graça divina. Mas não é nada que o pensamento possa idealizar, imaginar ou simplesmente acreditar dentro de princípios assim chamados religiosos, como são nossas crenças.
que não são outra coisa a não ser crenças também. Precisamos vivenciar isso nesse instante, nesse momento presente. Isso é algo fora desse modelo conhecido. É isso. Mestre, a gente tem uma pergunta aqui de um inscrito aqui no canal, a Genilza. Ela pergunta o seguinte: dentro dessa temática da ação, fale de como lidar com o problema de agora, ou seja, dívida que me atormenta no agora. O que nós temos presente é o modelo do pensamento. Esse modelo do pensamento está criando uma identidade presente, agora aqui. Essa identidade presente, ela não tem só dívidas, ela tem muitos problemas. São inumeráveis problemas. A questão é, o que é essa identidade presente agora aqui? Lidar com algo prático, com algo direto, nós lidamos com algo prático e com algo direto, tomando ação e não idealizando uma ação. A idealização de uma ação ou a programação psicológica do que deve ser feito para uma tomada de ação ainda é uma aproximação ideológica, ainda é uma crença, ainda é um conceito, ainda é uma ideia. Isso está dentro desse modelo ainda, que é o modelo do eu presente. A ideia de um eu presente com problemas de toda a ordem é algo que está acontecendo dentro dessa ilusão. A ilusão de alguém presente agora aqui. A presença de alguém presente agora aqui, idealizando se livrar de alguma coisa. Então, estamos sempre projetando o futuro para esse alguém que acreditamos estar aqui agora, tendo esse ou aquele problema. E isso está presente apenas no pensamento. É quando o pensamento surge que a pessoa surge. É quando o pensamento surge que esse problema ou aquele outro problema surge. O que temos colocado aqui, Gilson, é que enquanto houver o sentido de uma pessoa presente, essa pessoa terá problemas. Não existe nenhuma pessoa no planeta sem problemas. O próprio sentido de pessoa é um grande problema. Ele se vê separado da vida. Ele se vê separado do outro. Ele se vê separado do que ele deseja no futuro. Ele se vê separado da possibilidade de resolver uma situação, porque ele se vê dentro de uma limitação, sempre egóica, sempre pessoal. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, eu não tenho a pessoa amada. Então, são inúmeros os problemas para o eu, para o ego. Sua pergunta é como lidar. A ideia é como lidar com a dívida. E aqui a proposta é como lidar com esse senso de um eu, dentro da experiência. Isso é o fim para todo tipo de problema. Então, estamos lidando com a verdade daquilo que somos quando descartamos a ilusão daquilo que acreditamos ser. Então, sim, temos o fim desta ilusória pessoa que causa dívidas e que depois se vê em apuros para resolver essas dívidas, porque estamos livres do problema do eu, do ego. É sempre quando o pensamento está presente que esse ou aquele problema está presente. Então, nós passamos uma vida inteira nesse modelo de uma identidade que é o eu, o ego, aqui, tendo problemas. E quando uma dívida é resolvida, uma outra surge. Quando uma falta termina, é suprida, uma outra aparece.
Quando um problema parece que se resolveu, um outro começa a se mostrar. Ou antes mesmo de um problema desaparecer, nós já temos diversos outros surgindo. O problema, Gilson, é que tudo isso está dentro da mente. A mente é a razão disso, a causa disso. Então, o grande problema é a mente. Uma aproximação da realidade do seu ser é uma aproximação do fim para o eu. Isso é o fim para as dívidas, é o fim para o desejo, é o fim para o medo, é o fim para aquele que se endivida, é o fim para o ego. Então, como se aproximar de si mesmo? Essa é a pergunta. Como reconhecer a ilusão dessa identidade que é o eu, nessa ilusão desse eu devedor, desse eu com problema, desse eu com medo, desse eu com desejos? Abandone esse eu, entregue esse senso ilusório de uma identidade presente que está aparecendo aqui nesse instante, quando esse sentido do eu não está, com esse modelo de pensamento não está, algo novo está presente. Isso é o fim para todo sofrimento, para todo sentido ilusório de identidade com problemas. Mestre, a gente tem outra pergunta, um inscrito aqui no canal. Ela fala o seguinte, ó, gratidão, mestre Gualberto, vídeos preciosos. Eu gostaria de fazer uma pergunta. É o pensamento que diz o que devo falar ou não? Percebam que coisa interessante, a pergunta é o pensamento que diz o que devo falar ou não? Notem, é sempre o pensamento que diz coisas. Nessa resposta que foi dada agora, foi claramente colocado que aquilo que a gente chama de dívida está dentro da mente. O devedor está dentro da mente. O pensador está dentro da mente. E o pensamento está dentro da mente. Então, aqui temos que descobrir como lidar com a mente, que é esse devedor, que é esse pensador, que é esse senso do eu em apuros, com problemas. Aprender a lidar com isso é tomar ciência, aqui e agora, desse movimento que é o movimento do eu. Reparem que tudo é, como temos colocado, um movimento. Esse movimento é ação. Esta inadequada ação, que é a ação do eu, é a que sustenta o problema. Há sempre implícito em nossas questões uma ilusão que a gente não toma ciência dela, que é a ilusão de um eu. Um eu para se livrar das dívidas, um eu para tomar ações, um eu para fazer ou um eu para deixar de fazer. Assim ficamos presos a uma noção completamente ilusória de tempo que o próprio eu está introduzindo para resolver problemas. Repare que essa segunda pergunta se liga àquela primeira. Nós estamos sempre introduzindo o elemento eu, ego, e o elemento tempo para se ver livre de problemas. Problemas que, por sinal, o próprio pensamento cria. E ele fica girando em torno de um pensador que, na verdade, é uma produção dele próprio, para resolver um problema que ele mesmo está criando. Aqui estamos lhe convidando a ir além desse senso, que é o senso do eu. Assim sendo, uma ciência da verdade do que é você, fora deste senso do eu, não tem pensamentos para saber o que fazer com eles, nem tem dívidas para delas se livrar. Então é fascinante, Gilson, uma aproximação da verdade da ação. Você só pode responder à ação nesse momento quando esse elemento que é o eu, que é o conhecido, desaparece.
Nós não temos agora muito tempo para explorar isso, mas há sim a possibilidade de uma ação livre do conhecido. É a ação do desconhecido, é a ação não premeditada, não calculada, não programada, não idealizada pelo pensamento, é a ação nela própria, por ela mesma. O interessante nesta ação, Gilson, é que não há um autor, não há um fazedor, não há alguém envolvido nisso. É a própria ação em expressão. A arte de se aproximar dessa qualidade de ação é autoconhecimento. Primeira coisa que acontece nessa qualidade de ação, a gente percebe a verdade disso quando já descobre o que é olhar sem intervir, sem tentar fazer algo com aquilo que olha, observar sem esse senso de um eu, que é o observador. Tomar ciência de pensamentos, de emoções, de percepções, de lembranças, sejam elas boas, como boas lembranças, ou péssimas lembranças, como a lembrança de uma dívida. Tomar ciência desse movimento surgindo, colocando atenção sobre esse instante, sem esse elemento que se envolve, que é o eu, o ego, de uma forma sentimental, de uma forma emocional, de uma forma imaginativa ou imaginária com o pensamento, é estar em contato já com uma ação de uma outra ordem. Isso é uma aproximação desta atenção, que é a verdade do seu ser se revelando, quando há esta presença da real meditação. É isso que estamos trabalhando aqui com você, sinalizando para você uma vida livre em uma ação onde esse sentido do eu não está. Então, estamos diante daquilo que é indescritível, daquilo que é inominável, daquilo que está fora daquilo que o ego conhece, dentro desse antigo modelo dele. Impressionante como é totalmente fora do que é conhecido, do que é entendível pelo eu, o que o mestre traz. Essa ação real, essa liberdade. Porque por mais que tente, não tem como entender o que é essa realidade, o que é essa ação livre, porque o ego está sempre na memória, nessa memória psicológica e agindo conforme as crenças, conforme o que conhece. E só em satsang, só com o mestre que nesse compartilhar de consciência, daqui a pouco fica tudo muito leve e vem uma compreensão dessa natureza real, desse estado natural, como o mestre diz, né? Agora, esse aqui é o ponto, Gilson. É algo natural, sim. Essa que é a beleza dessas colocações aqui. Aqui nos encontramos diante da beleza daquilo que aqui é colocado. Porque estamos falando de algo que é natural. Essa ação livre do ego é algo natural. A verdade é que, nesse condicionamento de cultura social humana, não temos ciência disso, porque estamos envolvidos nessa condição artificial de identidade egóica, numa ação movida pelo ego. Estamos assim há milênios. E aqui estamos sinalizando uma ação espontânea, natural, livre deste senso de separação. Isso começa a acontecer de uma forma muito simples, muito direta, quando nos aproximamos da verdade do nosso ser, pelo autoconhecimento, pela real meditação. Por isso nós temos convidado vocês para uma aproximação em satsang. Porque há algo presente em satsang capaz de tornar isso possível nesse instante.
para você, porque, na verdade, isso é naturalmente já você, mas se faz necessário um esvaziamento de todo esse conteúdo egóico, que é o que ocorre dentro da verdade da real meditação, de uma forma vivencial, de uma forma prática. Diante do poder desta graça, desta presença, em satsang, algo novo se revela, algo fora do eu. Esta ação livre, indescritível, inominável, que é a ação do desconhecido, que é a ação divina. Mestre, chegou o nosso tempo aí, gratidão por mais esse videocast. E para você que está assistindo o vídeo, se existe um desejo sincero por conhecer essa realidade desse estado natural, como o mestre acabou de comentar, fica o convite para vir para Satsang. São os encontros intensivos online e também presenciais. No primeiro comentário fixado vai ter o link do grupo do WhatsApp de informações sobre os encontros. E também já aproveita e deixa o like, se não é inscrito no canal, já se inscreve, compartilha também o vídeo e a gente se vê na próxima. Abraço, mestre. Ok, pessoal. Até a próxima. Estamos lidando com um princípio que o Joel chama de erro. Aqui eu chamo de o princípio ilusório da separação, de que há algo fora do lugar, de que há algo errado, de que existe algo para ser corrigido.